Quando surge família, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Por que o Palmeiras ainda não entrou na briga pelo zagueiro Nino, ex-fluminense que atualmente está no Zenit? Campeão da Libertadores com o clube carioca, jogou até na seleção brasileira, um baita de um zagueiro na minha opinião, principalmente nos moldes do futebol brasileiro hoje. E o Fluminense quer repatriá-lo, né? Todo mundo que vai para a Rússia não consegue ficar muito tempo lá. E agora o Cruzeiro entrou na briga pela contratação do zagueiro Nino. Cruzeiro que também quer Murilo do Palmeiras, e o Palmeiras que precisa de um zagueiro porque não deve ficar com o Mikael. E se ficar, não tem nem como colocar em campo. Para mim, o Palmeiras precisa de um zagueiro titular ao lado de Gustavo Gomes. O Fux é bom, ok, mas é para brigar por titularidade, mas a gente precisa de um zagueiro realidade também. E eu acho que o Palmeiras deveria entrar na briga pela contratação do zagueiro Nino, ex-fluminense. Qual a sua opinião? Você gostaria da contratação de Nino, do Zenit, ex-fluminense? Acho que ajudaria bastante o nosso setor defensivo. Outro jogador do Zenit que quer sair é Gerson. Eu falo, todo mundo que vai para a Rússia não consegue ficar muito tempo e acaba pedindo para voltar. Só que aí tem um grande problema, porque o custo foi muito alto. Nós estamos falando de Gerson. Gerson é um desejo da diretoria do Palmeiras, sim, mas os custos envolvidos numa possível negociação de retorno dele para o futebol brasileiro é muito grande. E não tem um outro clube no futebol brasileiro que possa pagar que não seja o Palmeiras. O Flamengo, que é o time que poderia pagar, ele não vai contratar Gerson de volta. Gerson saiu pelas portas do fundo do clube rubro-negro, então se por acaso tivermos o retorno de Gerson para o futebol brasileiro, o Palmeiras é o grande favorito. Mas é muito difícil devido aos grandes valores envolvidos, porque os russos não são de facilitar e eles acabaram de gastar uma boa grana para contratar Gerson. Então, se o Gerson tiver que sair, eles vão pedir no mínimo o valor que eles pagaram, e eu acho ainda difícil. Conhecendo os caras, capaz deles pedirem mais ainda, de birra, dinheiro para eles não é problema. O Palmeiras quer Gerson, mas não tem nenhuma proposta oficial ainda. O desejo maior do Verdão ainda é em John Arias para essa mesma posição. Só que John Arias tem um staff que não quer deixá-lo retornar ao futebol brasileiro. Eles ainda insistem que pode dar certo no futebol europeu. Ele caiu num clube que é muito ruim, é o lanterna da Premier League, está em péssima fase. Ele ora é titular, ora reserva, é o camisa 10 do time, mas de fato não foi a melhor escolha para a carreira de John Arias, do colombiano. Então assim, se ele de fato escolher voltar para o Brasil, aí sim a gente pode conversar, e aí é muito possível que o Palmeiras faça uma proposta oficial. Não são valores tão altos quanto de Gerson, e aí daria sim para negociar com o John Arias, mas está na dependência do atleta e dos seus empresários de retornar ao futebol brasileiro ou não. Rapaziada, antes de continuar esse conteúdo, eu quero falar da Stake, que é parceira do canal, e esse final de semana tá recheado de jogos no futebol europeu para você fazer sua fezinha e quem sabe ganhar uma graninha. A graninha no final do ano é sempre uma boa. O link tá fixado nos comentários. Com o código Parmeira você entra na nossa campanha, concorre a um monte de promoções ao longo do ano aí que a Stake faz com seguidores, né? Levamos recentemente 2 seguidores, né? Um seguidor com acompanhante para Lima, para a grande final da Libertadores. E a Stake, ela tem grandes odds, as melhores odds do mercado, e você encontra no link que está fixado nos comentários. Se cadastra, sempre com muita responsabilidade, e você pode ainda fazer uma graninha, não é mesmo? E o Botafogo, hein, que tá de olho em um cria da academia. Mais um cria da academia que o Botafogo quer levar. Recentemente levou Arthur, os dois, né? O Arthur Vitor e o Arthur Cabral. Já levou Patrick de Paula. Quem mais que o Botafogo toda hora quer contratar do Palmeiras? Danilo, né? Pô, Danilo, o maior dessa lista aí que o Botafogo trouxe. E agora eles querem Pedro Bicalho. Essa jovem cria da academia, capitão da primeira conquista da Copinha pelo Palmeiras, grande menino, já tive a oportunidade de estar com ele. Ele que fez sucesso em Portugal e agora ele tá num time do Azerbaijão, tá no Karabag. Eu tenho assistido alguns jogos dele, porque eu faço umas fezinhas na Champions, e o Karabag faz muitos gols, ele já fez gol. Ele foi craque de jogos já lá no Azerbaijão, inclusive na Champions, tá se destacando demais. E ele
ou volta para um clube grande aqui do futebol brasileiro, para o Botafogo, que vai jogar Libertadores, que tem um time competitivo, ou ele vai para um time bom lá no futebol europeu, porque ele tá com mercado e ele tá sendo destaque, tá sendo muito valorizado. Mais um jogador aí que o Botafogo quer, que é ex-Palmeiras, que é um cria da academia. Finalizando esse conteúdo para falar sobre Rafael Veiga e Grêmio, porque o Grêmio ainda não desistiu da contratação de Veiga, mas caminha para um desfecho negativo para o clube gaúcho. Segundo informações, o Grêmio ofereceu 7 milhões de euros, algo em torno de 44 milhões de reais pela contratação de Veiga, porque é um pedido de Luiz Castro, que é o técnico português que acabou de fechar com o clube gaúcho. Mas o Palmeiras faz jogo duro e não aceita negociar por menos de 12 milhões de euros, que é cerca de 76 milhões de reais. Quase o dobro, né? E esses valores aí assustam a diretoria do Grêmio, e mesmo com um pedido importante de Luiz Castro, o Grêmio não deve pagar o que o Palmeiras quer para liberar um dos seus ídolos. Então, dificilmente aí vai sair negociação, a não ser que o Grêmio solte as notas e venha falar sobre valores maiores com o Palmeiras. É isso aí, não esquece de deixar aquele like para fortalecer e de se inscrever no canal, tem bastante conteúdo no mercado da bola. Tamo junto, um grande abraço e avante palestra, bom final de semana.